Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma novidade da Retouch for Me, que é o Arams, um sistema de automatização de retoque de fotos com os plugins da Retouch for Me. Na verdade, o Arams é um aplicativo que a gente vai instalar no computador e através dele a gente vai conseguir aplicar os plugins da Retouch for Me em lote em várias fotos, coisa que a gente não conseguia fazer nem utilizando os plugins comprados e instalados no computador, nem utilizando o sistema de processamento na nuvem, o sistema de créditos que utiliza o processamento na nuvem para aplicar os plugins. Então agora, com o Arams, a gente consegue escolher um grupo de fotos, definir os plugins que a gente vai usar e a própria plataforma, o próprio sistema aplica esses plugins para a gente. Podem ser os plugins que a gente já tem instalados no computador, então serve para quem já tem os plugins instalados, ou serve para quem optar pelo sistema de créditos, pelo sistema de processamento na nuvem. É uma plataforma que ainda está em desenvolvimento, então eu tenho percebido mudanças frequentes, melhoras frequentes, ainda tem algumas limitações, mas já é bastante útil e eu já estou utilizando aqui no meu trabalho. Então, nesse momento, eu já não preciso mais aplicar os plugins foto a foto, como eu fazia até algumas semanas atrás. O que já é bastante bom, né? Porque quando a gente compara o tempo gasto com o uso do plugin e para o retoque manual, é impressionantemente menor, né? Quer dizer, a gente ganha muito tempo utilizando os plugins com um resultado bastante interessante. E agora, então, que a gente não precisa nem aplicar foto a foto os plugins, isso torna o trabalho muito mais eficiente, porque eu deixo o Arams trabalhando, vou fazer outra coisa, vou continuar aqui minha rotina, e daqui a alguns minutos as fotos estão todas exportadas com todos os plugins que eu defini aplicados. Quero dizer que aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link com um cupom de desconto, tanto para a compra dos plugins individuais, quanto para os pacotes de crédito, onde você vai ganhar bônus de crédito se você utilizar esse cupom de desconto aqui. E isso ajuda muito o canal e você tem esse benefício do desconto do plugin comprado ou dos bônus de crédito se você optar por esse sistema de processamento na nuvem. Dito isso, então, vamos ver o Arams, a plataforma de retoques de retratos com os plugins da Retouch for Me. Bom, o primeiro passo é entrar no site da Retouch for Me para poder baixar e depois instalar o programa, a interface do Arams. Aqui a gente pode mudar a linguagem para português para ficar um pouquinho mais fácil. E aqui a gente tem produtos, Arams. Clico aqui, venho para a página do Arams, desço um pouquinho e eu tenho a opção de obter Arams. Clico nesse botão e eu vou fazer o download do programa para poder instalar. Eu já estou logado, mas se você não tem uma conta na Retouch for Me, nesse momento você vai ser direcionado para uma página de login, você vai criar uma conta com um e-mail e uma senha, e agora clique em download, vai baixar o programa e instalar normalmente. Eu já fiz isso, eu não vou fazer isso agora nesse momento, mas é o processo normal de download e instalação do programa, seja para Windows, seja para Mac. Depois que o Arams estiver instalado, você vai abrir e o primeiro passo vai ser fazer login com as mesmas informações que você fez login lá na página da Retouch for Me, o mesmo e-mail e a mesma senha, e de novo eu já fiz isso, não preciso refazer. Aqui nessa opção de settings, de configuração, a gente tem duas opções, uma aba geral, que me permite ver quantos créditos eu tenho disponível. Veja que eu tenho aqui 288 créditos disponíveis nesse momento. Significa que eu poderia tratar até 288 fotos. E aqui embaixo, nesse botão de plugins, eu tenho todos os plugins que estão instalados no meu computador. Portanto, eu posso fazer o retoque no Arams através dos plugins que eu já tenho instalados no meu computador ou através dos créditos com o processamento na nuvem. Eu escolho como quero utilizar os plugins, sejam os instalados, sejam aqueles que a gente pode acessar através do processamento da nuvem. Vamos sair aqui dessa área de configuração e aqui eu tenho esse mais que me permite criar um novo projeto. Clico aqui no mais, navego na pasta onde estão as fotos e aqui é um ponto bastante importante.
eu preciso ter arquivos ou em JPEG ou em TIFF, e aqui eu já tenho uma pastinha com algumas fotos, clico nessa pasta, clico em abrir, e um novo projeto é criado com as fotos que estão dentro dessa pasta. Então são fotos em JPEG ou TIFF. No meu caso aqui são arquivos JPEG. Clico nesse projeto que eu acabei de criar e ele vai abrir na interface principal do Arams, do programa. As fotos são exibidas nessa interface. Eu tenho aqui 10 fotos, 10 arquivos JPEG. São fotos que eu editei no Lightroom, então fiz todo o ajuste básico, como naturalmente eu faria antes de mandar a foto para o Photoshop. E exportei em JPEG, na resolução que você quiser, você pode exportar, não tem nenhum problema. Aqui à esquerda, a gente tem algumas opções de seleção de fotos, que eu não tenho usado porque eu acho que ainda não estão bastante aprimoradas, elas utilizam também inteligência artificial, mas eu não tenho utilizado muito. A gente pode aumentar ou diminuir a miniatura e nesse slider aqui à esquerda, ou então se eu clicar 2 vezes na imagem, a imagem vai ser exibida isoladamente na interface. Vamos voltar aqui nessa setinha à esquerda para ver todas as fotos juntas, porque o que me interessa é aqui à direita, nessa aba de export, de exportação. Aqui estão todos os plugins, sejam os que estiverem instalados no seu computador, seja aqueles que a gente tem acesso através do processamento na nuvem. E a gente vai definir quais a gente vai usar nessa opção de usar processamento na nuvem. Perceba que quando ele está desabilitado, eu tenho aqui acesso aos plugins que estão instalados no meu computador, que eu já comprei e que eu tenho a possibilidade de usar. E aqui embaixo eu tenho alguns plugins que eu não possuo, que eu não comprei, mas se eu quiser baixar e comprar, eu posso fazer isso diretamente aqui do Arams. Ou então, voltando para essa opção de processamento na nuvem, se eu habilito essa opção, perceba, agora ele me mostra todos os plugins disponíveis para processamento na nuvem. Então, se eu optar por créditos, por trabalhar na nuvem com pacotes de crédito ou com uma assinatura, por exemplo, eu posso habilitar essa opção e a cada foto retocada eu gasto um crédito. Veja que aqui em cima ele me indica quantos créditos eu tenho, como a gente viu anteriormente, 288, portanto eu posso editar até 288 fotos. Eu posso trabalhar individualmente, foto a foto, mas isso seria exatamente a mesma coisa que utilizar os plugins lá através do Photoshop. A grande vantagem dessa interface do Arams, desse sistema Arams, é poder fazer isso em lote, né? Retocar as fotos em lote. Então, eu posso selecionar quantas fotos quiser, e aqui eu vou selecionar as 10 fotos que eu tenho nesse projeto, e podem ser até, no meu caso aqui, 288, isso vai depender do número de créditos que você tem disponível aí. E vou marcar os plugins que eu quero utilizar nessas fotos. E perceba que cada um dos plugins tem o seu próprio ajuste. Se a gente abre o painel de cada um dos plugins, eu consigo ajustar a intensidade desse plugin. Então eu poderia ajustar individualmente cada um dos plugins sem nenhuma dificuldade. Eu prefiro deixar nessa configuração padrão porque, como a gente vai ver, a gente consegue exportar o arquivo no formato TIFF com todas as camadas. E depois, se for necessário fazer ajustes em cada um dos retoques, eu posso fazer isso individualmente lá no Photoshop, só naquelas fotos que forem necessárias. Então, eu deixo todos os plugins nos valores pré-definidos pela própria Retouch For Me e só habilito aqui o que eu gosto ou o que eu quero utilizar. Então, eu vou utilizar nessas fotos o plugin Hue, que remove as marquinhas da pele, o plugin de Dodge and Burn, que faz Dodge and Burn, Skin Tone, que equaliza o tom de pele, Portrait Volumes, que cria volume, o Eye Teeth, deixa os dentes mais brancos, o Eye Vessel e o Eye Brilliance, que vão remover os vasos sanguíneos dos olhos e deixar os olhos mais claros, e eventualmente poderia usar os outros plugins, mas normalmente são esses os que eu uso de uma maneira assim mais geral. E agora eu poderia ir para a exportação clicando aqui em exportar com a correção. Veja que ele me diz o número de fotos selecionadas e aqui eu posso escolher uma pastinha para exportar essas fotos, para não colocar essas fotos na mesma pasta das originais.
Então eu vou selecionar a pasta, vou deixar na mesa e aqui eu vou colocar numa subpasta, num subfolder, vou chamar aqui de retoques. Poderia habilitar essa opção de adicionar a esse projeto, adicionar as fotos retocadas a esse projeto, não é o caso. Ele me pergunta se eu quero renomear as fotos, colocando a terminação de retouched, ou seja, retocadas no nome do arquivo. Você pode fazer isso, ou então você pode deixar o mesmo nome da foto original, é assim que eu vou deixar, e aqui você vai escolher o formato JPEG ou TIFF. Eu gosto de exportar em TIFF porque, assim como eu falei anteriormente, tenho todas as camadas dos retoques, ou seja, cada um dos plugins é salvo, a ação de cada um dos plugins é salvo em uma camada separada nesse arquivo TIFF, e se for necessário eu posso voltar lá no Photoshop, abrir o arquivo e fazer o ajuste manualmente. Mas antes da gente exportar, eu vou habilitar uma foto apenas, porque eu quero mostrar uma outra possibilidade interessante aqui na interface do Arams, que é essa opção de usar preview pré-renderizado. Se eu habilito essa opção, perceba que eu posso aplicar os presets, mandar pré-renderizar, ou seja, o Arams vai aplicar de fato os presets na foto e eu consigo ver a ação de cada um dos presets antes de exportar. E isso funciona quase como lá no Photoshop, porque lá no Photoshop a gente habilita os plugins que a gente quer utilizar, aplica esses plugins e depois consegue ver o resultado de cada um deles antes de salvar o arquivo no formato que for, né? Então isso me permite ver a ação do plugin antes de exportar o meu TIFF. Então basta clicar aqui em pré-render e perceba que quando eu clicar aqui, eu vou ser descontado de um crédito, porque o que eu estou fazendo é de fato aplicar o plugin na foto. Então clico em pré-render, os plugins serão aplicados e aqui obviamente a gente vai ter um tempo para esse processamento e depois que a gente acabar, a gente consegue ver o resultado e decidir se é exatamente isso que a gente quer ou se a gente precisa fazer ou deseja fazer algum ajuste nessa foto, nesse retoque. Perceba que o tempo gasto aqui é exatamente o mesmo tempo gasto se eu estivesse fazendo isso através do Photoshop. E uma vez aplicado o plugin, basta a gente ampliar a foto. Perceba, eu vou até aumentar um pouquinho a visualização para a gente ver isso mais de perto. Veja, sem o plugin, com o plugin. É só clicar nesse olhinho ao lado de pré-render. Eu também posso usar a barra de espaço no teclado. Então a barra de espaço ou aqui nesse íconezinho de visualização e a gente vê o resultado. Se você estiver satisfeito com o que aconteceu, é só clicar exportar com a correção e aqui nesse caso só tem uma foto selecionada, eu exportaria apenas essa foto. Mas veja que é importante a gente destacar que essa pré-renderização já descontou um crédito. Quando eu exportar, eu não gasto mais crédito. Então eu posso consumir esses créditos na pré-renderização e depois exportar, ou então exportar direto e os créditos vão ser gastos na medida em que as fotos forem sendo exportadas. Vamos voltar para a visualização de todas as imagens. Agora eu vou selecionar todas elas, vou desabilitar a pré-renderização e vou simplesmente exportar as fotos com os plugins, como eu havia configurado anteriormente. Vamos só verificar se está tudo certo aqui a exportação, tudo bem certinho, 10 fotos selecionadas, a pasta que eu defini, a subpasta e o formato de arquivo TIFF com camadas. Clico em exportar e o processamento vai acontecer. E como eu falei, o tempo gasto aqui para processar essas fotos, para que os plugins sejam aplicados a todas as fotos, é basicamente o mesmo que a gente teria lá no Photoshop. A grande diferença é que eu não preciso ficar aqui fazendo isso foto a foto. Então, o processo já é muito mais rápido do que tratar, editar a foto, retocar a foto manualmente, e agora a gente não tem nem mais a necessidade de ficar aqui diante do computador, diante do Photoshop, aplicando os plugins a cada uma das fotos, o que obviamente é bastante interessante porque eu posso simplesmente minimizar o Arams e fazer outra coisa, ou posso ir descansar, posso ir tomar um café e deixar o sistema Arams trabalhando para mim. Veja que aqui em cima eu tenho uma barra de progresso, então agora eu vou ter alguns minutos aqui de espera. Quando terminar eu volto, vou acelerar o vídeo, quando todo esse procedimento terminar eu volto.
Pronto, as fotos foram exportadas e o tempo que eu gastei aqui para exportar essas 10 fotos foi de mais ou menos 6 minutos e meio. Então é um tempo bastante razoável, considerando que eu não precisei ficar aqui na frente do computador, porque o próprio programa Arams fez tudo para mim. Veja que agora eu tenho menos créditos, porque os 10 créditos para exportar essas fotos foram consumidos. E se eu minimizar aqui o Arams, eu tenho essa pastinha retoques com os 10 arquivos TIFFs exportados. Então, se for necessário, eu posso abrir com o Photoshop qualquer um desses arquivos e perceba que cada um dos plugins está aqui em uma camada separadamente. Isso significa que eu posso trabalhar em cada uma dessas camadas e ajustar se eu achei que a intensidade foi muito alta. Por exemplo, acho que aqui a Brilliance está demais, o olho está muito claro, talvez diminuir um pouquinho também a opacidade dessa camada de volumes e também do Dodge and Burn. Então eu consigo trabalhar individualmente em cada uma das camadas, porque eu exportei em TIFF e as camadas são salvas nesse arquivo TIFF. Portanto, dessa maneira, eu tenho a possibilidade de aplicar os plugins que eu quiser de uma forma automática, sem precisar que fique aqui na frente do computador cuidando e aplicando foto por foto, na medida em que o trabalho vai andando. Então eu acho que com essa plataforma Arams, com esse programa Arams, a gente consegue uma eficiência muito maior em termos de retoque, e quem trabalha com isso diariamente sabe o quanto de tempo que é consumido nesse processo. Então é isso, pessoal, esse foi o Arams da Retouch For Me. Se você achou que esse vídeo foi interessante, se você acha que esse material pode te ajudar de alguma forma aí no seu trabalho, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso é muito, muito importante pra gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.